Olá a todos mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Espero que a aula anterior tenha sido de bom proveito para todos vocês, que tenha ficado tudo muito tranquilo, né? Muito bem explicadinho. E agora nós começamos a realmente entrar no nosso assunto, né? A gente fez um apanhado sobre como chegar a esses assuntos na primeira aula. E agora, a partir de agora, nós começamos a destrinchar um pouco mais esse tema, né? Falando sobre os astecas agora, né? Astecas serão a primeira civilização que nós vamos trabalhar entre essas três principais aí que nós temos para comentar durante o nosso curso. Então vamos dar sequência aí e uma boa aula para todos. Começando então, pessoal, os astecas. Então, os astecas basicamente foram habitantes da região do atual México, né? Então, até os astecas ou mexicas foram um povo guerreiro. Essa civilização alcançou seu esplendor entre os séculos XV e XVII. Porém, existem no México vestígios de agricultura, caçadores dos anos de 20.000 a.C. Isso retomando, conforme a gente falou na aula passada, né? Mais ou menos por volta aí de quando essas migrações começaram a acontecer e o povoamento do continente americano começou a acontecer também, né? Essa chegada desses povos vindos provavelmente da Ásia. Já no primeiro milênio depois de Cristo, o México conheceu vários núcleos de civilização. Então, não só, né, com a possível início da civilização azteca, né, como de outras civilizações também. Mas hoje, especificamente, falaremos sobre os astecas. Então, um desses grupos civilizatórios que habitaram o território do México e da atual Guatemala também foram os Olmecas. Esse é um grupo que nós vamos falar um pouco, porque tem uma certa relevância, mas que nós não abordaremos da mesma maneira que as outras três civilizações. Então, nesse contexto, por volta de 1200 a.C., inexistiam o que podemos chamar de cidades, e a agricultura ainda era insuficiente para todas as pessoas. Nessa fase, surgiram diversos traços da cultura mesoamericana, tais como os centros cerimoniais orientados, a escrita, o calendário, as formas primitivas de pirâmide, escalonada, que é, vocês vão ver também, temos imagens, né, para mostrar mais ou menos como elas são, entre outros aspectos. Os mais importantes centros olmecas foram as atuais São Lourenço, La Venta e Três Zapotes. Ok? Vamos então dar sequência. Então, ainda sobre a cultura olmeca, a sua zona de influência foi extensa. Tal influência, máxima entre 1200 e 900 a.C., foi diminuindo depois, e foi a proliferação de culturas locais mais ou menos autônomas. Não sabemos até que ponto foram capazes de dominar territórios fora do seu núcleo, mas foi a primeira grande cultura que associou os recursos e tradições do Planalto e da costa da Mesoamérica. Houveram ainda outros povos que viveram no mesmo período e em épocas posteriores, como os zapotecas, mixtecas, totonacas e outros. É cada nome que complica um pouco a gente, né? Mas vamos falando eles meio que com calma, porque senão embaralha tudo. Mas então, pessoal, vamos falar então sobre primeiro os astecas, os astecas não, desculpa, os olmecas e esses outros povos, né? Nós falamos um pouco sobre os olmecas, mais detalhadamente, porque é fundamental destacar a organização desse povo para que possamos explicar melhor sobre os astecas. E quanto aos outros povos, nós não iremos abordar sobre as suas características, pois o interesse aqui é focar nas principais civilizações que ocuparam aquele território. Nós não estamos desprezando, porém, a sua relevância, cultura e nem nada do tipo. Que apenas o interesse que nós temos para trabalhar nessas aulas, eles não se enquadram com o eixo central dos estudos que nós estamos aqui dispostos a apresentar. Então, o que significa isso, pessoal? Não há uma desvalorização desses povos. Nós não estamos desvalorizando ou então ignorando as culturas, as tradições desses zapotecas, mixtecas, totonacas, até mesmo os olmecas, enfim, e até os outros povos que habitaram por aí. A questão é que nós trabalharemos
fundamentalmente essas três civilizações que são as mais conhecidas, as que estão sempre mais faladas, né? Existem as histórias sobre esses povos, nós não estamos menosprezando, muito pelo contrário, mas temos que valorizar nesse período, pela disposição que nós temos do curso, são outras as nossas ideias, são outros os nossos ideais para poder focar melhor nos assuntos que a gente tem. Se vocês tiverem interesse em procurar alguma coisa sobre esses zapotecas, mixtecas, existem sempre muitos acervos na internet, talvez não com uma grande quantidade de dados, mas existe uma possibilidade de conhecimento. É que eles também não acabam não chamando muito a nossa atenção justamente por isso. Nós não estamos muito acostumados a falar sobre essas civilizações em específico. Elas são mais voltadas geralmente para quem estuda mais especificamente esse assunto, né? Só para citá-las para que não haja também um cair no esquecimento, né? Não existiam apenas três civilizações, né, nessa região da Mesoamérica e na região da América Latina, aqui para baixo. Né? Às vezes a gente pensa, nossa, então era um território tão extenso, dividido só entre maias, astecas e incas. Não, existiam várias civilizações. A gente não pode ignorar essa existência dos outros. Nós temos só que valorizar que, embora essas culturas existissem, não são as culturas que nós estaríamos estudando, ok? Para não deixar elas escaparem, né? Não cometer nenhum erro, tipo, não existiam. Não, existiam. Fato que existiam. Mas que aqui não são o objeto central dos nossos estudos. Aqui, ó, sobre a chegada dos astecas. A tribo asteca, tendo partido de um ponto situado em algum lugar ao norte, uma ilha na metade de um lago chamada Aztlán, talvez a região de Michoacán, nome complicado, né? Na segunda metade do século XII, necessitou de um século e meio para chegar ao centro do México e instalar-se ali, em meio às lagunas e pântanos da Meseta Central, o Vale do México, um dos poucos locais com solo fértil, a 2.000 metros de altitude. Ou seja, olha como era complicada essa transição, vamos chamar assim, né? Porque até então essas tribos eram aparentemente nômades, né? Já que os recursos eles não eram suficientes para todos, né? Eles acabavam se mudando para outros lugares onde pudessem encontrar uma melhor qualidade de sobrevivência. A gente está falando de uma viagem que durou cerca de um século e meio, então eles foram se mudando, mas sempre com um processo muito lento, né, de locomoção. Eles se instalavam em novos lugares, eles consumiam as fontes daquelas regiões, e então depois eles se mudavam e continuavam seu processo. Eles foram chegar em um lugar com solo fértil a 2.000 metros de altitude. Como foi complicada toda essa viagem, toda essa transição. Em um século e meio, 2.000 metros de altitude, mas chegaram a um lugar onde haveria uma possibilidade de subsistência para eles, né? A migração desse povo iniciou por volta de 1168 e sua chegada ao México se deu somente cerca de um século depois de sua partida. Esse fenômeno se deu ao fato de que o fluxo migratório azteca não foi contínuo, pois os aztecas acabavam, vez por outra, ficando por anos estabelecidos em algumas regiões antes de dar continuidade à sua marcha rumo ao território mexicano. Então é mais ou menos isso que eu estava falando ali em cima, né? Eles seguiam, paravam, se estabeleciam, aí continuavam sua jornada, exatamente como os nômades faziam, até porque era um povo, como já citado aí acima, era um povo nômade até a sua possibilidade de instalação, né? Já vou deixar aqui, pessoal, uma indicação cultural, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre os aztecas, né? Senão eu acabo esquecendo. Então, quem tiver um interesse em saber mais sobre o assunto, eu recomendo... Tem um vídeo no YouTube sobre as grandes civilizações do Império Azteca. É uma produção da TV Escola e está dividido em duas partes, né? Então, quem tiver curiosidade, só dá uma procurada aí, que o material é bem bacana. E está aqui no YouTube mesmo, é só vocês procurarem aí sobre a TV Escola, as grandes civilizações do Império Azteca. Vocês vão achar aí, e é um material para quem tem interesse em saber mais sobre os aztecas. É interessante vocês darem uma pesquisada assim, eu recomendaria. Recomendaria tanto que recomendo.
Então, mas só para quem tiver um interesse. Se você não quer tanto assim saber sobre o assunto, talvez essa aula aqui já seja de bom tamanho, já suscite todas as suas necessidades. É sempre bom dar uma olhada, né? Conhecer um pouquinho mais. Conhecimento nunca é demais, né? Vale a pena. Seguindo aqui, ó, os astecas, eles não eram autóctones, mas sim conquistadores. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre esses autóctones, tá? Vamos falar sobre o que significa ser autóctones. Então, eles eram conquistadores vindos de territórios do norte, provavelmente no século XII. Em alguns aspectos, porém, eram bastante parecidos com os maias, pois também desconheciam a roda, fabricavam cerâmica, produziam tecidos à base de algodão e os tingiam. Eu já estou um pouquinho de sono, tá, gente? Mas não, vamos seguindo aqui que acaba embaralhando uma palavra ou outra, mas tá tudo bem. No entanto, os astecas conheciam o cobre, e com esse material fabricavam lanças, foices e instrumentos que permitiam que também trabalhassem as pedras. Os astecas podem ser considerados a última tribo a ocupar o Vale do México. Isso tem que ser destacado, hein, pessoal? Os astecas podem ser considerados a última tribo a ocupar o Vale do México. De uma coletividade pobre, guerreira, conta-se que inicialmente haviam iniciado sua migração com outras tribos, mas seguiram separados posteriormente. Se mantiveram isolados, portanto desconhecidos das civilizações que habitavam o Planalto Central. Podem ser considerados bárbaros, ferozes e ignorantes. Não eram acolhidos por outros povos. Então, primeiro a gente vai tocar no assunto de ser autóctone, né? O que é ser autóctone? Autóctone é quem é natural da região em que habita e descende dos povos que ali sempre viveram, ou seja, povos que não migraram de território de tempos em tempos. Então, eles não eram autóctones, eram nômades, né? Não estavam estabelecidos numa região. Eles foram vindo, né, de tempos em tempos, ficavam numa determinada região, aí seguiam, se estabeleciam em outra. Totalmente num processo diferente, né, do que nós temos hoje na nossa civilização. Na época, era mais comum ser nômade, né? Hoje em dia, não precisa falar, né? Outro destaque que a gente pode ter aqui, ó, que eles eram os elos bárbaros, né? Por isso eles seguiram, inclusive, separados de outros povos, a sua viagem, a sua jornada em busca de estabelecer uma terra própria. Bom, pessoal, acho que até aqui tá tudo tranquilo, né? Dá pra pegar bem, tá bem pausado, bem tranquilo. Tá tão pausado que às vezes eu tô até me embaralhando um pouco com os nomes aqui, mas vamos seguindo aí que a gente vai criando o hábito e a gente chega lá. Ó, enquanto isso, os toltecas fundaram, no Planalto Central do México, a cidade de Tula, sua capital. Por sua organização e poderio militar, se expandiu para leste, oeste e sudeste do México, adentrando inclusive no território maia, na península de Yucatán. A partir do século XI, os povos bárbaros começaram a invadir Tula, que após ter sido saqueada inúmeras vezes, foi abandonada. Apesar disso, sua arte e religião se mantiveram até a chegada dos espanhóis. Então, olha só, pessoal, a gente estava comentando sobre as outras civilizações, né? Aí temos os toltecas. Por que a gente citou sobre os toltecas? Porque algumas coisas a gente não pode deixar de citar, né? Nós temos que evidenciar aqui para explicar como alguns processos se dão. Mesmo não se aprofundando muito sobre as outras civilizações, a gente ainda destaca, por exemplo, aqui a criação da cidade de Tula, né? E o poderio que teve, e também a tomada dessa cidade, né, pelos astecas. Então a gente consegue, acaba, mesmo não trabalhando sobre esses povos, a gente acaba incluindo eles de certa maneira, né, no corpo do assunto que a gente está tratando. E aí, seguindo aqui, ó, sabendo disso, os astecas partiram rumo ao Vale do México. Encontraram um território já ocupado pelos toltecas e os xiximecas, aí aparece o nome de outra tribo, né, outra civilização. Vocês verem que não eram só aquelas que nós tínhamos comentado, existem várias, que estavam estabelecidas em 28 cidades-estado, construídas na região do Planalto Central do México. Esses povos buscavam se impor uns sobre os outros, por meio de violência principalmente.
Os astecas, entretanto, que eles eram fundamentados na conquista militar, formaram o que podemos considerar o seu império, quando, no início do século XIV, fundaram a sua capital, Tenochtitlan, erguida em uma ilha no lago Texcoco, ao redor do templo dedicado a... Esse nome aqui é um pouquinho mais complicado, então vamos ele com calma. Dedicado a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Aí pronto, agora foi. Um pouquinho meio complicado de ler, mas esse, enfim, vai aparecer bastante ainda. O professor vai dar umas engasgadas para falar esse nome aí. Inclusive, tem que destacar que cada nome que eles inventavam, né, para dar para os deuses, podia chamar só de, sei lá, Roots, é mais fácil. Apelido íntimo, cara, é Deus mesmo. Então, esse aí era o Sol, que era o deus da guerra deles. Beleza? Tranquilão, né? Essa parte aí, acho que deu pra ver eles. Então, eles chegaram, já encontraram o lugar que eles pretendiam dominar com pessoas, né? Já vivendo ali, estabelecidas inclusive. E por serem um povo formado em guerra, né? Eles foram conquistando esse lugar para eles mesmos. Já que as duas civilizações que ali viviam, elas sempre estavam em conflito, isso era uma forma que existia de enfraquecimento das próprias civilizações, que talvez não tenha dado tanto trabalho para os astecas ao chegar lá se estabelecerem mais rapidamente, de maneira até mais tranquila, né? Colocando assim, dessa maneira. Vamos dar sequência aqui para mais um slide. Então, com relação à cidade, inicialmente os astecas fundaram uma aldeia e, com seu trabalho e conhecimento, transformaram-na consideravelmente. Então, aos poucos a aldeia vai tomando forma de cidade. Estendendo-se sobre as ilhotas, são construídas pontes, passadiços, templos, etc., sendo fundamental a contribuição dos artesãos toltecas. A criação das chinampas dos jardins flutuantes dão um impulso fundamental às transformações. Utilizando a fertilíssima lama do fundo do lago, passam a contar com uma agricultura altamente rentável, o que no início parecia algo desvantajoso, que era uma ilha no meio do lago, se torna uma imensa vantagem. Então, pessoal, é importante a gente fazer um destaque aqui, ó, que os astecas eles se consolidaram, mas não sem o auxílio, né? Então, a gente pode ver a contribuição de artesãos toltecas, né? Eles contaram com a ajuda de outros povos, eles se estabeleceram com a ajuda de outros povos, talvez justamente pela imposição desse domínio que eles tinham, né? Por serem grandes conquistadores, grandes guerreiros, né? Militares, que eles possuíam essa facilidade, uma forma que eles tiveram de se impor sobre os outros povos, né? E isso a gente tem que destacar. Outra coisa que a gente destaca, né, é que a situação toda deles terem dominado essa ilha no meio do lago e fizeram, né, construíram os jardins flutuantes, utilizaram a lama do lago, eles se tornaram algo muito rentável para eles. A agricultura passou a fornecer a subsistência necessária para eles, né? Após um período de guerras com os povos das cidades de Texcoco e Tlacopan, o que os astecas propuseram uma aliança que se deu base para a origem do Império Azteca. No começo, essas três cidades compartilhavam a administração das demais cidades que iam sendo conquistadas. Porém, os astecas, aos poucos, foram absorvendo o poder para si. O que isso significa, pessoal? Que após o período de guerras que eles tiveram, né, eles propuseram aquela aliança, né? Então, peraí, pessoal, vamos sentar aqui, vamos conversar. Vamos fechar uma base aliada aqui, a gente comanda aqui, vocês comandam aí, e a gente fica todo mundo bem. Beleza. Então, no começo, deu tudo certo. No começo, os astecas estavam com a deles, ok? Os outros povos seguiam com as deles, e compartilhavam a administração, tá certo? As cidades iam sendo conquistadas, e ok, tá todo mundo bem, todo mundo governa aqui, beleza, beleza. Só que aí, aos poucos, os astecas eles foram mostrando o seu domínio, eles foram mostrando a sua capacidade, né? Eles foram crescendo, eles se desenvolveram bem, e aí eles começaram a tomar o poder, né? Falaram, não, pera aí, vocês me ajudaram aqui, mas agora deixa aqui que eu tomo conta disso aqui. Vocês ficam quietinho aí, senão vocês arrumam pra cabeça também. Mais ou menos aí seria
uma conversa nos tempos de hoje, né, que eles teriam por aí para ficar meio encaixado num contexto mais contemporâneo. Bem, inicialmente, existia uma assembleia que possibilitava a escolha do imperador, mas a capacidade e aptidão para o cargo deixou de ser critério para a ascensão ao trono, que se tornou hereditário e o poder passava ao filho, irmão ou sobrinho do então falecido imperador. Ou seja, existia uma assembleia antes, né, eles organizados todo, escolhiam o mais capacitado, mas aí como todo bom império, né, você, quando tem o poder, a última coisa que você quer é deixar o poder cair nas mãos de outra pessoa. Então, eles tiraram essa questão de fazer uma assembleia, de escolher o mais capacitado, e falou, não, agora há uma linhagem e o imperador deve seguir dentro dessa linhagem. Não interessa, você pode ser o mais apto para o cargo, porém o imperador é esse e o filho dele, ou então o parente mais próximo, caso não tivesse filho, ele vai assumir a vaga do então imperador caso ele faleça, ou quando ele faleça. Isso aí não é novidade para ninguém, todo o império funciona dessa maneira, né? Os que não funcionavam passaram a funcionar, e os que funcionaram antes disso, quando tentaram mudar, acabaram em ruína. Óbvio que todos acabaram em ruína, né? Mas todos acabaram caindo por terra. Né? A gente tem óbvio que a gente tem alguns impérios, a gente tem né, a monarquia em alguns países, mas os impérios da maneira como a gente está aplicando aqui, eles foram caindo por terra aos poucos durante o decorrer dos séculos. Com relação às atividades econômicas, os astecas tornaram-se um povo agrícola. Então, é isso que a gente destacava, né? Eles encontraram subsistência na agricultura e dela se aproveitaram. Desenvolveram, então, com o passar do tempo, técnicas que lhes permitiam cultivar milho, pimenta, fumo e cacau. Construíram também aquedutos, permitindo que a terra fosse constantemente irrigada. Mesmo com todo o domínio do cultivo, ainda tinham na caça e pesca boa parte da sua alimentação. Então, olha que interessante isso, né? Porque eles desenvolveram um sistema de agricultura, desenvolveram um sistema de irrigação, né? Cultivaram, né, essas milho, pimenta, fumo, né? Aprenderam a cultivar, né? Mesmo assim, eles ainda sobreviviam mais da caça e da pesca, eles ainda eram mais interessados nessa questão de caçar, né? E ainda com relação às atividades econômicas dos astecas, a arte da cerâmica, tecidos, utensílios e joias também compunham parte importante do comércio. Então, como o dinheiro na qualidade de moeda ou valor de troca fixo não existia, a permuta era nem sempre a mais vantajosa das negociações. A semente de cacau era bastante utilizada como pagamento, por ser pequena e de fácil transporte. Então, olha que interessante isso aqui, né? Eles eram grandes artesãos, né? Produziam cerâmicos, tecidos, utensílios, enfim. Só que não existia dinheiro na época, né? Então, como é que eles iam vender? Tinha uma 25 de março dos astecas, então eles tinham lá a questão deles lá e o valor de troca também não existia. Não, então, qualquer coisa aí que você leva essa cuia. Não, não tinha. Então eles usavam semente de cacau, né? O cacau, como era uma das qualidades, né, que eles tinham de valor agrícola, né, para eles, então acabou a semente do cacau se tornando uma moeda de pagamento, né, moeda de troca para eles, que era pequena e de fácil transporte. Isso acaba sendo interessante, né, porque a gente pensa, ok, como é que eles utilizavam esse cacau naquela época, né? Mudando aqui, ó, seguindo para mais uma colocação aqui, ó. Quanto à organização nacional, podemos classificar em duas etapas distintas. São duas etapas distintas, pessoal. Vamos lá. Inicialmente, um povo de organização livre, calcada, daqui a pouco eu já explico o que é calcada, né? Então, um povo de organização livre, calcada no instinto guerreiro e na coletividade, com uma estrutura social descentralizada. Beleza? Até aí. No entanto, graças ao contato com outros povos, principalmente nas cidades-estado, os astecas assimilaram novos modelos de organização social,
sofrendo influências culturais, inclusive no modelo social concebido pelos toltecas. Então a gente pode ver que os toltecas eles tiveram bastante influência, né, nessa formação da sociedade asteca. Assim, abandonaram o formato social que possuíam por uma nova postura, aristocrática e imperialista. Então eles foram moldados, eles assumiram um novo modelo de ação, né? E para falar sobre o que é Calcada, né? Calcada é retratada a partir de um modelo, um padrão, ou seja, eles tinham um padrão, certo? Distinto guerreiro, na coletividade, com uma estrutura social descentralizada. Era esse o padrão deles. E aí, com a interação com os outros povos, eles foram mudando esses padrões, eles foram assimilando novas culturas e incorporando novas culturas dentro da sua própria cultura. Seguindo, então, assim sendo, a organização social da Mesoamérica seguia uma hierarquia. E, se no início a coletividade regia as organizações sociais, com o estabelecimento do império, a situação era outra. O imperador azteca, os reis das cidades aliadas e os seus altos funcionários passaram a dispor grandes propriedades e de suas rendas. Então, eles passaram a dispor de grandes propriedades e suas rendas. Embora as propriedades fossem coletivas, a apropriação da sua renda pelos dignitários permitiu que elevassem seu nível de vida. A gente já vai falar do que é dignitários. A aristocracia guerreira, apesar do seu ideal de frugalidade, que a gente também vai falar o que é, entregava-se cada vez mais ao luxo. Então agora, ó, dignitários e frugalidade. Então o que é dignitários? O dignitário era quem ocupava um cargo elevado. Então, embora as propriedades fossem coletivas, a apropriação de sua renda pelos dignitários e as pessoas que ocupavam cargos elevados permitiu que elevassem seu nível de vida. A aristocracia guerreira, apesar do seu ideal de frugalidade, que seria uma simplicidade. Então, a aristocracia guerreira, apesar da simplicidade que possuía, entregava-se cada vez mais ao luxo. Ou seja, o Império Azteca ele foi conhecendo o poder, ele foi conhecendo o luxo, ele foi conhecendo a riqueza. Então ele começou a se moldar assim como os impérios são. As pessoas que comandam o império, os altos cargos, isso foi mudando e a sociedade ela acaba começando a se integrar em padrões de divisão social, né? As classes sociais elas começam a surgir a partir daí, então. Até aqui tudo beleza, né? Acho que tá tudo tranquilo. Vamos seguir para o próximo slide, então. Então, ó, no topo da hierarquia social dos astecas estava um imperador, havia um vice-imperador também, seguido pela aristocracia. Então, eram sacerdotes e dignitários tecutli, que eram altos funcionários do Estado e militares. Certo? Então, imperador e vice-imperador lá em cima, seguidos pela aristocracia, que eram os donos das terras. E quem eram os donos das terras? Sacerdotes, então líderes religiosos, e funcionários do Estado e militares. Esses grandes poderios aí, essas pessoas de poder que possuíam o topo, que ficavam no topo da hierarquia social. Na sequência dessa hierarquia ficavam os antigos dignitários, os calpuli, chefes dos templos de migração, cujo título permaneceu por caráter de hereditariedade, artesãos de elite, comerciantes, camponeses e, por último, os escravos. A gente vai falar sobre essa questão de escravidão desses povos. Vamos, antes de falar sobre os escravos, seguir aqui, ó. Então, a gente tinha lá no topo, a gente já falou, aí um pouquinho mais abaixo, antigos dignitários, certo? Artesãos de elite, os comerciantes, né? Aí seguia os antigos chefes sempre de migração, artesãos de elite, um pouquinho mais embaixo comerciantes, aí lá embaixinho camponeses e na base da pirâmide, como sempre, né? Ali a gente tinha os escravos. Agora vamos explicar esse conceito de escravidão, né? Para essa época, né? O que é importante ressaltar que os escravos aqui, em sua maioria, eles eram dos povos pertencentes a outras civilizações.
que acabavam sendo derrotados, tinham suas terras conquistadas e não tinham outra opção senão aceitar a escravização, né? Então é importante a gente enfatizar isso, por quê? Porque a gente tem que deixar claro a diferença do modelo europeu de escravização. Os povos africanos ali eles eram comercializados. Aqui não. Aqui a questão de escravidão, ela era, assim como no Egito Antigo acontecia, ela era uma questão de dominação territorial. Então você dominava um povo e aquele povo ou seguia suas ordens ou era massacrado e exterminado. Então esse povo ele acabava se tornando os escravos. Existiam também alguns outros conceitos para você se enquadrar em escravidão. Pessoas que eram presas por furto acabam se tornando escravos, certo? E, entre outros aí que nesse momento agora eu não vou conseguir me lembrar, mas em especial era isso, os povos conquistados e pessoas do que eu lembro, pessoas que eram pegas por furto, né? E acabam presas por furto. Essas pessoas elas perdiam o seu direito de estar em sociedade e se tornavam escravos. Então, devido à escassez de homens por conta das sucessivas guerras, né? Então, já que o povo asteca era um povo guerreiro e vivia em guerra para a dominação de outros povos, né? A poligamia era comum e a mulher ocupava uma posição inferior ao homem. Lembrando que, obviamente, a gente está falando de um tempo muito, muito atrás, né? E que isso era uma coisa comum não só dos astecas, era uma coisa comum até em outros povos. A gente vai acabar, talvez se a gente não vê isso nesse curso que a gente está apresentando, vocês vão acabar vendo sobre isso, enfim, na sequência dos seus estudos em história ou em qualquer outra área, por exemplo, de geografia, que vocês podem acabar estudando também. Na religião, os astecas destacam-se entre os povos da Mesoamérica, por serem considerados aqueles que mais adoraram os deuses. Sua religião era aparentemente simples e quase toda baseada nos astros. Disse que eles possuíam um deus para cada manifestação da natureza, e o mesmo ocorria para as regiões e para as profissões, como o deus do milho, deus dos sacerdotes, deus do vento, deus do calendário, deus do inventor da escrita, e etc. E por aí vai. Aí o nome que prega a peça em todo mundo, né? Huitzilopochtli, que era o sol, deus da guerra, ele era o mais importante do panteão. O que é um panteão, né? Caso alguém não saiba. Um panteão, pessoal, é uma organização de religião politeísta. Então, panteão são todos os deuses que pertencem àquela determinada religião. Então, eles compõem um panteão, ok? Era comum entre os astecas a prática de sacrifício como ritual. Isso a gente sabe não só entre os astecas, né? Muitos outros povos eles acabavam praticando essa questão do sacrifício também. E uma coisa absurdamente comum, né? Principalmente entre crianças, né? Acreditava-se que por ser jovem e tal, os deuses ficavam felizes em receber uma oferenda, né? De criança. Isso aí talvez a gente vá ver também. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre o Códice Azcatitlán. O Códice Azcatitlán mostra que 2 deuses eram transportados assim por seus sacerdotes durante a migração: o Huitzilopochtli e o Tezcatlipoca. Esse último, sombrio deus do céu noturno, das trevas e do vento da noite, além de protetor dos jovens guerreiros, no século XVI tornou-se testemunha invisível e onipotente das ações, dos pensamentos e das confissões, bem como protetor dos imperadores. Contudo, durante o período arcaico, parece não ter tido maior influência direta sobre as decisões da tribo. Huitzilopochtli, por outro lado, intervinha, frequentemente por meio dos seus oráculos. Ok, professor, mas o que é Códice Azcatitlán? De onde você tirou isso aí que até agora não apareceu nada de Códice Azcatitlán? Você aparece com um nome desses aí? Não, vamos explicar o que é também, tá? Então, o Códice Azcatitlán, ele é um manuscrito, tá, pessoal? E esse manuscrito, ele data de provavelmente apenas alguns anos após a chegada dos espanhóis no México. O códice retrata a sucessão de governantes astecas, a chegada das tropas espanholas lideradas por Hernán Cortés e a introdução do cristianismo. De todos os manuscritos que contam a história asteca, esse é sem dúvida o mais valioso e importante.
Em contraste com outras histórias escritas no final do período colonial, o Códice é conhecido pela forma singular em que registra memórias indígenas do passado pré-hispânico. Como outros códices astecas, está escrito em pictogramas, que foram cuidadosamente elaborados por um escriba de notável habilidade. O códice foi copiado em 25 folhos de papel importado da Europa para o México no século XVI. Pessoal, o que é folhos, né? 25 folhos, sabe o que é um folho? Não sei o que é um folho. O folho, pessoal, é a numeração por folhas de um manuscrito, diferentemente de um livro, onde a numeração é por página. Então, um folho ele pode chegar a dar até 4 páginas, considerando frente e verso, tá? Então, um folho seria o equivalente a 4 páginas. Seriam isso, então. Para facilitar a leitura, cada episódio na história é apresentado em um folho duplo. No primeiro folho, o autor introduz um grupo de pessoas que os pesquisadores ainda não identificaram, podendo ser tanto os governantes mesoamericanos de alto nível ou os chefes de Estado. Do folho 2 ao folho 25, o escriba descreve a migração das tribos mexicanas para a terra prometida de Tenochtitlán. Vale a pena, pessoal, vocês procurarem, existe na internet isso, as informações sobre o Códice Azcaquitlán, se caso alguém aí tenha mais interesse em saber sobre ele. É interessante, existe informação, tem as imagens e tal. Para quem tiver curiosidade de saber o que é, eu estou citando porque é um documento valioso, né, e que conta muito sobre a história asteca. A gente entende muito sobre a história asteca através desse códice. Então, para quem quiser saber mais um pouquinho, você encontra tranquilamente na internet aí. Então, agora vamos dar uma sequência aqui, pessoal. Continuando, acho que a gente já passou até da metade já da aula aqui. Vamos seguir então. Então, herdeiros de culturas de civilizações mais antigas, os astecas desenvolveram conhecimentos e técnicas avançados para sua respectiva época. Exemplo: seu sucesso na agricultura deve-se em parte ao conhecimento sobre astronomia. Além disso, também possuía um grande conhecimento em astrologia, matemática, geometria e cálculo, o que ficava evidente na maestria da sua arquitetura. Então era um povo que conhecia bastante sobre essa área mais da matemática, né? E realmente fica provado nisso, porque eles eram muito bons, principalmente na arquitetura. Se você observar as grandes construções astecas, né? Fica evidente isso. Os templos mais importantes da arquitetura asteca possuem caráter religioso. O templo se impunha por sua aparência majestática. Se considerarmos que os grandes deuses habitam os céus, compreende-se que seus altares e suas estátuas devam elevar-se acima do nível das atividades desse mundo. O clima contribuía indiretamente para o nascimento de uma notável criação artística, inspirada pelas exigências do culto. Os templos, pirâmides, os pátios, os altares e as plataformas onde eram expostos como troféus a cabeça e o coração dos inimigos vencidos causam-nos uma profunda admiração aliada a quase irreprimível horror. Porque realmente, né, você imagina nessa época, né, se você estivesse nessa época, ao mesmo tempo que você idolatra os seus deuses, você tem exposto cabeça e coração dos inimigos vencidos na guerra. E com certeza não eram poucos, porque por um povo guerreiro acostumado a ser conquistador, acostumado a tomar poder, não deveria ser uma pequena mesinha só com uns 3, 4 expostos, né? Então, mas é cultural, né? Naquela época, com certeza isso era aplaudido de pé por toda a civilização asteca que ali estava e ali assistia essa situação. Hoje nos causa um estranhamento, mas certamente por quê? Porque nós não fazemos parte, né, desse tipo de cultura. Se nós estivéssemos inseridos num contexto histórico totalmente diferente, se nós estivéssemos fazendo parte dessa cultura totalmente diferente, talvez sim para nós faria mais sentido a gente estar falando sobre isso. Então, embora a arquitetura religiosa tenha seu destaque, devemos citar também a arquitetura civil, destinada aos palácios dos soberanos e dignitários,
e arquitetura militar, como as fortalezas e redutos de defesa para seu território. Além disso, possuíam conhecimentos muito precisos com relação à medição do tempo e duração do ano. Determinaram também os solstícios, as fases da lua, eclipses e algumas constelações. O que surpreende um pouco, né, pessoal, é que como esses povos, não apenas os astecas, mas todos esses povos, eles dominavam com muita capacidade, né, essa questão do controle do tempo, né? Eles eram muito organizados com o calendário, com as datas, e eles se organizavam muito por conta da observação do céu noturno, né? E seguindo aqui, como conhecedores da escrita, os livros eram importantes para os astecas, muito importantes, inclusive. Geralmente, esses livros tratavam de assuntos ligados à religião, aos rituais, à migração, à fundação das cidades, até a origem das dinastias. Destacando então mais uma vez a questão da ligação religiosa aos astecas e a importância que eles davam para a religião. Os escribas pintores eram valorizados e os livros eram feitos com folhas de cortiça e pele de carneiro. A escrita asteca misturava ideografia com escrita fonética, pois alguns caracteres designavam objetos e outros designavam sons. Então, muito interessante você colocar isso, né, para se observar, que algumas questões dos astecas eram representadas por objetos, outras designavam sons, e era uma leitura que eles estavam acostumados a fazer, né? E os escribas, né, eles faziam esse trabalho todo. Embora os astecas conhecessem a escrita que eles conheciam era mais ou menos parecida com a escrita egípcia, né? Então, era com base em desenhos e tudo mais. Então, alguns desses desenhos designavam objetos, outros designavam sons. E aí é uma questão cultural você conseguir aprender e se apropriar desse tipo de informação. Muito valiosa, inclusive, né? A gente está observando hoje porque, inclusive, quando a gente destacou o Códice de Escatitlán, que os próprios europeus trouxeram um papel para que os astecas passassem, né, as informações todas, ou seja, os europeus tiveram então cuidado em preservar um pouco sobre essa história. E eles passaram no papel e deixaram guardado o que é muito valioso para todos nós, né? Que a gente tem uma base referencial de como funcionavam esses povos antigamente, né? Essa base a partir da escrita, né? Porque alguns povos não deixaram escrita, e tendo a escrita mesmo que nessa forma com desenhos e tudo mais, ainda é uma forma que a gente tem de reconhecer e conhecer um pouco mais sobre esses povos, né? Escultura, cerâmica e pintura também eram atividades importantes dos astecas. Apesar desse povo ter desconhecido o ferro, desenvolveram a metalurgia do cobre, do bronze, ouro e prata. Entre os produtos da cerâmica asteca, dando apenas alguns exemplos, vasos com as mais variadas formas, então eram cilíndricos, troncocônicos, antropomórficos, zoomórficos. Para quem talvez não saiba, antropomórficos, pessoal, antropomórficos é uma escultura que se assemelha ao homem. Zoomórficos que se assemelham a animais. Pratos, xícaras, braseiros, etc. Enfim, faziam uma enormidade de objetos e utensílios. Já a ornamentação variou de acordo com a época. Sobre o Montezuma, tá enrolado hoje, hein? Falar uns nomes aqui que é complicado, falar a verdade, viu? Sobre o Montezuma, os ceramistas deram preferência ao realismo, então pássaros, peixes, plantas executadas com essa habilidade do manejo do pincel, que se encontra nos desenhos japoneses, inclusive. Os desenhistas treinados nesse trabalho foram capazes, após a conquista, de copiar perfeitamente desenhos europeus bastante complicados. Olha que interessante isso, inclusive, que o trabalho deles era tão reconhecido que eles copiaram desenhos europeus complicados, né? Ou seja, até por uma questão de cultural, assim, de troca dessa cultura, né? Dos europeus estarem desejando eliminar essa cultura que havia aqui e transformar isso numa cultura europeia, numa cultura
deles próprios, né? Os desenhos que foram vindos de lá, eles foram copiados pelos dos desenhistas que eram capazes aqui. E ressaltamos aqui ainda a policromia, que caracteriza muitos produtos da cerâmica asteca. O que é uma policromia, pessoal? Policromia são desenhos que possuem várias cores, né? Então é algo muito colorido, muito cheio de cor, cor muito viva. Isso é uma policromia, que é uma característica que a gente inclusive vê ainda hoje nessas regiões que são históricas, né? Dos astecas, dos maias, dos incas. É costume a gente ver muita coisa colorida, né? A gente vê ainda roupas, claro que não deles, né? Mas ficou uma coisa meio cultural você associar, né, as imagens bastante coloridas, bastante chamativas a esses povos, e até como uma forma de atração cultural, uma forma de chamar o turismo, né, eles acabam se apropriando dessas informações para criar um ambiente mais próximo daquilo que é. Destacamos ainda que podemos encontrar na cultura asteca o berço do teatro, com atores fantasiados de figuras míticas ou históricas, que cantavam, dançavam, seja nas cerimônias realizadas nos templos, seja nos palácios dos dignitários. Embora a cultura dos astecas tenha sido muito rica, a maior parte das suas realizações culturais e artísticas foi destruída pelos espanhóis, ou seja, voltamos a bater naquela tecla lá sobre a dominação espanhola e a vontade de exterminar a cultura, os vestígios de cultura de outros povos, né? E é muito interessante a gente ver que os astecas, né, possuíam uma cultura já teatral, né? Faziam as suas apresentações, se fantasiavam, encenavam algumas coisas, porque mostra até uma valorização da própria história. Como eles eram muito ligados com a sua história, era uma forma deles passarem, né, de contarem a história que eles tinham para as outras pessoas, inclusive, né, geralmente para eles mesmos, né, porque a gente está falando sobre uma apresentação que eles faziam para eles mesmos, nos templos, nos palácios, enfim. E era essa forma de transpassar a história que sempre permanecia, que mantinha eles um povo muito ligado com as suas raízes, suas estruturas. Agora, pessoal, ó, o fim da civilização asteca. Seu poder e riqueza chamou a atenção dos espanhóis. Assim como eles ampliavam seus domínios, não muito longe vinham homens dispostos a saquear seu povo e suas riquezas. Lendas contam que o imperador Montezuma já pressagiava a chegada dos espanhóis, anos antes do fato acontecer. Foi então, no dia 18 de fevereiro de 1519, que Hernán Cortés partiu de Cuba com 11 navios, mais de 600 homens, 16 cavalos, 32 bestas e algumas peças de artilharia, e ao navegar próximo à Península de Yucatán, recolheu um náufrago espanhol, Aguilar, que falava fluentemente a língua dos maias. Mais tarde, Cortés recebeu dos indígenas algumas escravas, sendo uma delas Malinche, que falava as línguas maia e náhuatl, que é a língua dos astecas. Esses dois personagens foram importantes na conquista dos astecas pelos espanhóis. Quando os astecas perceberam a chegada dos espanhóis, eles acreditavam que tratava-se de Quetzalcoatl, uma das suas divindades, e enviaram alguns de seus mensageiros com presentes, que eram vestimentas, joias e ouro, muito possivelmente, né? O que despertou a cobiça de Hernán Cortés, né? Então, você imagina, tá chegando lá, aí os nativos, eles te mandam um monte de ouro. Já conhecendo o que era e o valor que possuía, evidentemente a cobiça por por esses presentinhos, vamos colocar entre aspas, presentinhos, né? Ela aumentaria muito, né? Então, de certa forma, a gente poderia considerar desse jeito que os astecas eles cavaram a própria cova, né? Foram cutucar onça com vara curta, né? Aí, mas a gente vai acompanhar. Havia a lenda religiosa de que um deus asteca havia saído pelo mundo e um dia retornaria para tomar aquilo que era seu, a cidade do México. Cortés, sabendo dessa história, mandou mensageiros dizerem a Montezuma que ele era esse deus. Como cita Todorov, a conquista de informação leva à conquista do reino. O que significa dizer isso aqui? Ó? Que quanto mais informação você possui, mais fácil é de você manipular um povo. O que aconteceu
o que venceu Montezuma foi sua visão de mundo, acreditando no que seus antepassados lhe passaram, a cosmovisão. Infelizmente, essa perspicácia de Cortés utilizar a cosmovisão de outro povo só causou prejuízo aos astecas. Então, uma vez que Cortés conhecia toda a mitologia envolvida, né, e sabia que o imperador cederia a essa visão mitológica que era passada de geração em geração, né, isso foi só prejudicial ao povo asteca. Então, por um lado, essa valorização toda da religião que eles possuíam e os livros e tudo mais era bom para enriquecer e fortalecer esses laços que eles possuíam com eles mesmos, né? E cada vez mais enraizar uma sociedade muito bem articulada. Por outro lado, ela foi destrutiva, porque ela, o, a manutenção, né, dessa visão de, de política e de religião que eles possuíam. Falar aqui é precisamente da religião, mas a questão da política também ela acaba envolvendo um pouco a queda do Império Azteca. Mas a questão da religião que eles possuíam, ela acaba se deteriorando, porque como eles acreditavam nisso e continuaram acreditando através dos anos, chegou um cara que foi lá e falou: oh, não, eu sou esse cara aí que vocês ficam falando, gente, confia em mim. E você vai fazer o quê? Vai combater e ir de frente e contrariar um Deus, sendo que você é ensinado através dos séculos a nunca contrariar? Então você é vendido, né, pela sua própria crença. Aliado a alguns povos dominados pelos astecas, Cortés decidiu conquistar o império e seguiu rumo a Tenochtitlan. E, ao chegar, não encontrou resistência. Montezuma tornou-se prisioneiro dos espanhóis. Contudo, para fugir de Narvaez, que havia sido enviado a Cuba para tomar o poder de Cortés, ele abandonou a cidade por um período. Durante esse período que ele abandonou a cidade, tanto os espanhóis quanto os indígenas deles aliados acabaram por massacrar parte do povo asteca. Então, ou seja, os astecas acabaram se tornando vítimas do seu próprio domínio, porque os povos que eles dominavam e tinham que ceder a eles foram tomando por si um sentimento de revolta. E essa revolta foi movimentando, né? Sangue nos olhos, os caras tomaram nosso poder, você que tem. Aí chega o cara lá, não quer dominar aquela área lá. Vocês estão falando com a gente? Os caras, não, bora. Uniram-se uns aos outros e foram lá e tomaram o poder. Obviamente, depois os indígenas que se aliaram aos espanhóis também acabaram por ser massacrados, né? Mas isso aí é uma questão de primeiro você faz aliança para derrotar o mais forte, depois você dizima os mais fracos. Uma questão lógica, né? Muito bem utilizada pelos espanhóis. Pela forte resistência que o povo asteca demonstrava, mesmo que o imperador não quisesse, os espanhóis aliados tiveram que retroceder. Mas, naquele tempo, uma epidemia de varíola, que até então era desconhecida por esses povos, já que a varíola era uma doença europeia, assim como a fome e a falta d'água, assolaram a população. Os muros da cidade foram derrubados dia 13 de agosto de 1521 e os espanhóis tomaram a cidade. Então, pessoal, a epidemia de uma doença que o seu corpo não tem anticorpos ainda necessários, né? Os indígenas sempre tiveram essa questão de serem imunologicamente mais frágeis, né? Então sofreram várias baixas com essa epidemia e a fome e a falta d'água eram sinais já de que havia uma falta de, de poderio do Império Azteca. Ele demonstrava sinais de que estava colapsando. Já havia muita gente e já não havia mais os subsídios necessários para manter toda essa população com comida e água suficientes. E mesmo assim, o povo azteca ele demonstrou resistência, né? O imperador aceitou, mas o povo demonstrou, não, peraí, pô, é nosso território, como é que o cara chega assim? Era para ele ser do nosso lado, não contra a gente. Vale lembrar que mesmo não havendo naquele território doenças como a varíola, né, que eu acabei de falar, não significava que não haviam doenças. Inclusive, mesmo com períodos de oscilação, as taxas de mortalidade eram elevadas. Então, a gente não pode achar que só a varíola matava indígenas, né? Haviam as doenças e sempre houveram. Mas, claro que uma doença nova,
pessoal que já não tinha tanta força assim para lutar contra doenças, vai dizimar muito realmente a população. Os espanhóis venceram, porém, com forte contribuição dos indígenas que a eles se aliaram. Mas destacamos que a civilização asteca não teve seu fim decretado apenas na perspectiva da conquista, já que haviam fatores internos dentro da própria civilização que contribuíam para isso. Possivelmente antes da chegada dos espanhóis, ela já se encontrasse em declínio. Ruínas e destroços indicavam que, em certos pontos, já tiveram certos conhecimentos agrícolas, arquitetônicos e industriais superiores aos que ainda possuíam. O império recente e rapidamente construído não era sólido. Então, o que isso significa? Que o Império Azteca, naquele momento, ele já não era mais tão avançado e tão superior ao que fora algum tempo atrás. Ele estava em declínio, ele vivia já um declínio perceptível, né? Então, nós temos, então, duas vertentes que podemos seguir. Uma que coloca os espanhóis como conquistadores cruéis, que destruíram toda uma civilização, e a outra, um pouco mais aceita, de que os próprios astecas já viviam em conflito, e não se encontravam no auge da sua civilização e contribuíram com os espanhóis. E agora, para finalizar a aula de hoje, pessoal, deixo uma pergunta reflexiva para vocês. Se a chegada de Hernán Cortés, ao invés de ser recebido como um deus, os povos astecas tivessem oferecido resistência, mesmo os espanhóis já possuindo o apoio de outros povos, será que a história teria tomado outro rumo? Infelizmente, pessoal, essa é uma das várias perguntas que nós não temos nem como tentar traçar uma resposta, mas que ela fica aí na cabeça de vocês para que tenham esse ideário de imaginar as possibilidades que poderiam haver. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Embora o imperador azteca ele tenha aceitado de bom grado, né, vamos colocar assim, o domínio, o povo ainda demonstrou certa resistência. Mas se desde o começo, tanto o imperador quanto o povo demonstrassem resistência, talvez a história pudesse ser diferente, né? Talvez não. Isso fica a critério de vocês pensarem, e só pensarem, vocês não precisam redigir nada, nenhum texto, nenhuma coisa, até porque não dá para a gente considerar. Nós não podemos trabalhar em cima de fatos que a gente desconhece. Nós só podemos imaginar como seria. Será que poderia ser diferente? Será que não? É uma questão que vocês podem ficar trabalhando na sua própria cabeça, sabe? Ficar se questionando. Ah, mas e se tal coisa fosse diferente? E aí, será que sim? Será que não? Vale a pena pensar sobre isso, tá? Ali no começo, antes da pergunta que eu lancei, só para fechar bem aqui, que são as duas vertentes que a gente estava falando, né? Os espanhóis como conquistadores cruéis, destruíram todo mundo, e a outra que os astecas já em conflito, não estavam no auge e contribuíram com a sua própria dizimação, vamos colocar assim. Quem é a mais aceita realmente, porque os astecas já não viviam no seu auge, já não viviam no apogeu, e aí, como fala, tampa o caixão em terra. Eles já estavam com conflitos internos, já estavam decaindo, já estavam com problemas de manter a população com comida e água. Então, os espanhóis só vieram para pregar a tampa do caixão. Chegamos ao fim da segunda aula, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Fica de exercício para vocês também. Fica treinando aquele nome daqueles deuses lá que vale a pena, porque o trava-língua é bacana. E espero vocês na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar dos maias. Talvez os maias sejam assim das três civilizações que a gente estuda, vai estudar ainda. Os maias sejam os mais conhecidos, talvez os mais os que causam maior ânsia, né, de você querer saber alguma coisa. Espero vocês então. Até lá. E que tenha sido uma aula muito proveitosa, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa aí, que sirva para alguma coisa, que tenha alguma finalidade também, assim como a primeira aula. Muito obrigado e seguimos.